E se eu te dissesse que a guerra mais antiga da Terra não é travada por humanos? Que existe um conflito que começou há 100 mil anos e continua até hoje, todos os dias, sob o sol implacável da savana africana? Você provavelmente imagina leões caçando zebras, hienas rindo na escuridão, a velha história do predador e da presa. Mas você está completamente enganado. O que acontece na savana não é sobre fome, é sobre poder, é sobre território, é sobre a sobrevivência de dinastias inteiras. O que você está prestes a descobrir vai destruir a imagem romântica que você tem da vida selvagem e revelar algo muito mais perturbador, muito mais humano. 2 impérios, 2 filosofias de poder completamente opostas, uma guerra que nunca termina. De um lado, a Alcateia de Leões, um patriarcado brutal construído sobre a força bruta de reis guerreiros e a precisão letal de suas rainhas caçadoras. Do outro, o clã de hienas, um matriarcado implacável, onde as fêmeas dominam, os machos obedecem e a inteligência coletiva supera qualquer força individual. Estas não são apenas espécies competindo por comida, são civilizações em guerra, sociedades secretas com suas próprias leis, rituais, táticas militares e estruturas políticas tão complexas quanto qualquer império humano. Esqueça tudo o que você aprendeu assistindo desenhos animados. Leões não são nobres, hienas não são vilãs. Ambos são impérios funcionais, máquinas de guerra evoluídas ao longo de milênios para dominar o mesmo território. E quando 2 poderes absolutos ocupam o mesmo espaço, não existe paz. Existe apenas uma trégua temporária entre batalhas. Este documentário é um dossiê, uma investigação profunda nas sociedades mais secretas do reino animal. Vamos adentrar a política interna de uma alcateia de leões, testemunhar a formação de coalizões entre irmãos nômades, as batalhas sangrentas pela tomada de um harém e a prática cruel do infanticídio como estratégia genética. Vamos revelar como as leoas coordenam emboscadas com uma comunicação silenciosa que rivalizaria operações militares humanas e como criam seus filhotes em um sistema de creche comunitária que garante a sobrevivência da próxima geração de guerreiras. E então, vamos cruzar a fronteira invisível. Vamos entrar no território das hienas, onde tudo o que você conhece sobre mamíferos é invertido. Onde as fêmeas são maiores, mais fortes e mais agressivas que os machos. Onde existe uma linguagem de vocalizações tão complexa que cientistas levaram décadas para começar a decifrá-la. Onde o conhecimento de caça é transmitido de mãe para filha como uma tradição cultural e onde o destino de cada indivíduo é definido no momento do nascimento pela posição social de sua mãe. O que você vai descobrir aqui não é uma história de predador e presa. É a crônica de 2 superpotências travando uma guerra de 100 mil anos pelo domínio absoluto. É a exposição de leis não escritas, de rituais sangrentos, de táticas políticas e de uma brutalidade que faria qualquer líder humano parecer amador. Esta não é a savana que você conhece. Esta é a savana como ela realmente é. Um campo de batalha onde impérios se erguem e caem, onde reis são destronados por irmãos traidores, onde rainhas governam com punho de ferro e onde a única lei é a sobrevivência da linhagem. Você está pronto para conhecer as sociedades secretas da savana? Porque uma vez que você vir o que realmente acontece por trás das câmeras de documentários tradicionais, você nunca mais vai olhar para a natureza da mesma forma. O véu está prestes a cair. E do outro lado, existe uma verdade brutal. Civilização não é exclusividade humana. E guerra também não. Se você quer entender como funciona o poder de verdade, curta este vídeo e se inscreva no canal. O que vem a seguir vai mudar sua perspectiva sobre o que significa ser uma sociedade. Bem-vindo ao mundo feroz. Bem-vindo à guerra de 100 mil anos. Você conhece o leão como o rei da selva. Uma imagem poderosa vendida por décadas de documentários e filmes. O macho majestoso descansando sob a sombra enquanto as fêmeas fazem todo o trabalho. Uma narrativa simples, confortável, completamente falsa. A verdade sobre os leões não tem nada a ver com realeza. Tem a ver com política brutal, traição calculada e uma sede insaciável por poder que destruiria qualquer imagem romântica que você carrega.
Um leão macho não nasce rei. Ele conquista o trono. E para conquistá-lo, ele precisa matar. Vamos começar pelo início, pela formação de um império. Quando jovens machos atingem a maturidade sexual, algo entre 2 e 3 anos de idade, eles são expulsos da alcateia natal. Não existe negociação. Não existe segunda chance. O macho dominante, geralmente o pai deles, os expulsa com violência porque representam uma ameaça futura ao seu reinado. Estes jovens nômades vagam pela savana, famintos, vulneráveis, sem território. A maioria morre nos primeiros meses, mas os que sobrevivem aprendem a lição mais importante de suas vidas. Sozinho, você não é nada. E então acontece algo fascinante. Irmãos se juntam, primos se aliam. Às vezes, machos não aparentados formam coalizões baseadas puramente em vantagem estratégica. Estas coalizões de nômades vagam juntas por anos, às vezes décadas, esperando o momento certo, esperando por uma alcateia onde o rei esteja velho, fraco ou distraído. Porque a estratégia deles não é construir um império do zero, é tomar um que já existe. A invasão é brutal. Quando uma coalizão de machos jovens e famintos ataca uma alcateia estabelecida, o confronto pode durar horas. Rugidos que ecoam por quilômetros. Combates corpo a corpo, onde garras e presas rasgam carne. O rei estabelecido luta com tudo que tem, porque sabe exatamente o que está em jogo. Se perder, perde tudo. Seu território, seu harém, sua linhagem, sua vida. Se os invasores vencem, e frequentemente vencem porque são mais jovens e mais numerosos, o antigo rei é expulso ou morto. E então começa a parte mais sombria da conquista. Os novos reis fazem uma varredura pela alcateia. Eles procuram filhotes, todos os filhotes com menos de 2 anos de idade, e os matam, sistematicamente, um por um. Isto não é crueldade sem propósito, é estratégia genética. As fêmeas de uma alcateia só entram no cio novamente quando não estão amamentando. Enquanto existirem filhotes vivos da linhagem do antigo rei, as leoas estarão biologicamente indisponíveis para a reprodução. Os novos reis não têm tempo a perder. Um reinado típico de um macho dura apenas 2 a 3 anos antes de ser destronado por outra coalizão. Cada mês importa. Cada oportunidade de acasalar importa. Então eles eliminam a competição genética antes mesmo dela crescer. As leoas tentam defender seus filhotes. Elas lutam. Elas escondem os jovens em tocas distantes, mas raramente conseguem. Os machos são 50% maiores e infinitamente mais fortes. E aqui está a parte mais perturbadora. Após o infanticídio, após verem seus filhotes sendo mortos pelos novos reis, as leoas entram no cio em poucas semanas e acasalam com os assassinos de suas crias. Porque biologicamente não existe escolha. Porque na savana, sentimentalismo é luxo, sobrevivência é matemática. Mas se você acha que as leoas são vítimas passivas nesta estrutura, você não entendeu nada. As leoas são a espinha dorsal do império. São elas que garantem a continuidade da alcateia. São elas que detêm o verdadeiro poder territorial. Enquanto machos vêm e vão, destronados e substituídos a cada poucos anos, as leoas permanecem. Uma fêmea pode viver 15 anos na mesma alcateia. Ela nasce ali, cresce ali, morre ali. Ela conhece cada centímetro do território, cada ponto de água, cada rota de migração das presas. Este conhecimento é transmitido de mãe para filha, de geração em geração. As leoas são a memória viva do império, e são elas que caçam. Não porque os machos são preguiçosos, mas porque são ferramentas especializadas. Um macho adulto pode pesar 250 quilos. Sua juba, símbolo de poder e saúde, também é um radiador térmico terrível em perseguições longas. Ele superaquece rapidamente. Ele é visível a quilômetros de distância. Ele não foi projetado para caçar. Ele foi projetado para lutar, para defender território, para matar outros machos. As leoas foram projetadas para matar tudo mais, e elas fazem isso com uma sofisticação assustadora. Uma caçada de leoas não é um ataque aleatório. É uma operação militar coordenada. Estudos usando colares de GPS e observação de longo prazo revelaram que leoas assumem papéis específicos durante uma emboscada. Existem as flanqueadoras,
que se movem em círculo largo para cortar rotas de fuga. Existem as perseguidoras centrais, que mantêm pressão constante sobre a presa. E existe a finalizadora, geralmente a leoa mais experiente, que executa o golpe fatal. A comunicação durante a caçada é quase imperceptível, sem rugidos, sem vocalizações altas. Apenas contato visual, movimentos sutis de cauda e orelha. Um código silencioso desenvolvido ao longo de anos, caçando juntas. Elas sabem exatamente onde cada membro do grupo está, sem precisar olhar. Elas preveem movimentos. Elas ajustam estratégias em tempo real. Esta é inteligência coletiva em seu estado mais puro. E quando a caçada termina, quando o búfalo de 600 quilos finalmente cai, existe outro sistema em funcionamento: a creche comunitária. As leoas de uma alcateia frequentemente sincronizam seus ciclos reprodutivos. Múltiplas fêmeas dão à luz com poucas semanas de diferença. Os filhotes são criados juntos, amamentados por qualquer fêmea disponível, não apenas suas mães biológicas. Este sistema garante que, se uma leoa morrer durante uma caçada, seus filhotes não morram de fome. A alcateia absorve a perda. A linhagem continua. Mas não pense que isto é altruísmo, é investimento. As leoas de uma alcateia são geralmente irmãs, primas, tias. Elas compartilham genes. Ao proteger os filhotes umas das outras, elas estão protegendo suas próprias linhagens genéticas. Isto é parentesco, selecionado em ação. Isto é evolução funcionando com precisão matemática. Um império leonino funcional pode controlar até 400 km² de território. Pode consistir em até 40 indivíduos. Pode durar 10 gerações de machos, mais de 30 anos. Durante este tempo, a alcateia enfrenta secas que matam 80% das presas. Enfrenta invasões de alcateias rivais. Enfrenta doenças, parasitas, ferimentos durante caçadas que dão errado. E ainda assim, sobrevive. Porque a estrutura é resiliente. Porque foi testada ao longo de milhões de anos de evolução. Este não é um grupo de animais agindo por instinto cego. Esta é uma sociedade funcional com divisão de trabalho, transmissão cultural de conhecimento, cooperação complexa e uma estrutura política que garante a continuidade do grupo mesmo quando indivíduos caem. Os leões construíram um império, um patriarcado brutal, sim, mas um império que funciona. Um sistema político tão complexo quanto qualquer civilização humana antiga. E este império está em guerra, porque do outro lado da fronteira invisível existe outro poder, outro sistema, outra filosofia de dominação. E estes dois gigantes não podem coexistir em paz. Agora vamos cruzar a fronteira. Vamos entrar em um território onde tudo que você acabou de aprender sobre poder e hierarquia é virado de cabeça para baixo. Bem-vindo ao Império das Hienas. Bem-vindo ao matriarcado mais brutal da natureza. Se você cresceu assistindo filmes e documentários, provavelmente vê hienas como vilãs, covardes que roubam carniça, criaturas noturnas que riem como lunáticas enquanto esperam os leões terminarem de comer. Esta narrativa está tão enraizada na cultura popular que se tornou verdade aceita. Mas como quase tudo que você aprendeu sobre a savana, é uma mentira conveniente. A verdade é muito mais perturbadora e muito mais impressionante. Vamos começar pelo fato mais chocante. Em uma sociedade de hienas malhadas, as fêmeas não são apenas iguais aos machos, elas são superiores, em todos os sentidos mensuráveis. Uma fêmea adulta pesa até 10 quilos a mais que um macho. Ela é mais agressiva, mais territorial, mais violenta, e ela domina completamente. O macho de mais alto escalão em um clã de hienas ainda está abaixo da fêmea de mais baixo escalão. Esta inversão total de papéis de gênero é tão rara entre mamíferos que durante décadas cientistas se recusaram a acreditar no que estavam vendo. Mas a prova está em cada interação. Quando machos e fêmeas se encontram em uma carcaça, os machos esperam. Eles se aproximam com a postura baixa, orelhas para trás em submissão total. As fêmeas comem primeiro, sempre. Se um macho tenta roubar um pedaço antes de sua vez, a punição é imediata e brutal. Mordidas que abrem feridas profundas, perseguições que podem durar centenas de metros. Os machos aprendem rapidamente.
Neste império, você conhece seu lugar ou morre tentando desafiá-lo. E este matriarcado não é apenas sobre força física, é uma estrutura social herdada, transmitida de mãe para filha, com uma rigidez que faria qualquer monarquia humana parecer flexível. Quando uma fêmea nasce, ela herda automaticamente a posição social de sua mãe. Se sua mãe é a rainha alfa do clã, ela será a próxima rainha. Se sua mãe é uma fêmea de baixo escalão, ela permanecerá de baixo escalão pelo resto da vida. Não existe mobilidade social. Não existe meritocracia. Seu destino é definido no momento que você nasce. Os machos, por outro lado, têm uma existência completamente diferente. Eles nascem no clã materno, mas ao atingir a maturidade sexual, entre 2 e 3 anos de idade, são expulsos. Não pelas fêmeas, mas por sua própria biologia. Eles começam a sentir atração pelas fêmeas de seu clã natal e instintivamente sabem que precisam sair para evitar endogamia. Então eles vagam, sozinhos, vulneráveis, procurando outro clã que os aceite. E quando um macho nômade finalmente encontra um clã disposto a aceitá-lo, ele entra na hierarquia, na posição mais baixa possível, abaixo de todos os outros machos, abaixo de todas as fêmeas, abaixo até mesmo dos filhotes juvenis. Ele permanecerá nesta posição por anos, subindo lentamente na hierarquia masculina, apenas quando machos mais velhos morrem ou deixam o grupo. Sua única função é reproduzir. Ele não tem direitos sobre território, não tem autoridade sobre decisões do clã. Ele é, em todos os sentidos, um estrangeiro tolerado. Mas se você acha que este sistema matriarcal significa harmonia e cooperação pacífica entre as fêmeas, você está profundamente enganado. A competição entre fêmeas dentro de um clã é feroz, mortal, especialmente entre irmãs. Quando filhotes de hiena nascem com dentes completamente desenvolvidos e olhos abertos. Eles estão prontos para lutar desde o primeiro segundo de vida e frequentemente lutam até a morte. Se 2 filhotes do mesmo sexo nascem da mesma mãe, eles imediatamente começam a competir por acesso ao leite. O mais forte domina, o mais fraco definha. Em muitas ninhadas, um dos filhotes simplesmente desaparece nas primeiras semanas de vida, morto pelo irmão ou abandonado pela mãe que investe apenas no mais forte. Esta é seleção natural no seu estado mais cru. Não existe piedade, apenas eficiência. E a violência não termina na infância. Fêmeas adultas constantemente reforçam a hierarquia através de agressão, mordidas no pescoço, perseguições brutais, vocalizações de ameaça que ecoam pela savana. Cada fêmea precisa constantemente afirmar sua posição ou arrisca ser derrubada por subordinadas oportunistas. O poder não é dado, é tomado e mantido através de força constante. Agora vamos falar sobre o que realmente diferencia as hienas de qualquer outro predador da savana: sua inteligência coletiva. Um clã de hienas não é apenas um grupo de indivíduos caçando juntos, é uma mente distribuída, uma inteligência emergente que supera a soma de suas partes. Estudos de longo prazo revelaram que hienas possuem uma das linguagens de vocalização mais complexas do reino animal. Eles produzem pelo menos 11 tipos distintos de sons, cada um com significados específicos. O famoso riso não é sinal de diversão. É um chamado de longa distância que transmite informações sobre posição hierárquica, nível de excitação e localização. Outros membros do clã podem identificar quem está chamando apenas pelo padrão do riso. É uma assinatura vocal única, como uma impressão digital sonora. Mas existe mais. Hienas conseguem formar coalizões temporárias baseadas em objetivos específicos. Durante uma caçada de grande escala, elas se dividem em grupos funcionais. Alguns indivíduos cortam a fuga, outros mantêm pressão constante. Outros ainda ficam em posições estratégicas, esperando que a presa seja direcionada até eles. Esta coordenação acontece sem liderança centralizada. Cada hiena toma decisões baseadas no que outras hienas estão fazendo. É inteligência de enxame. É o mesmo princípio que faz colônias de formigas funcionarem, mas em mamíferos, com cérebros complexos e decisões conscientes. E as caçadas de hienas podem ser gigantescas. Um clã bem estabelecido
pode ter até 130 membros. Quando um terço desse clã se mobiliza para uma caçada noturna, estamos falando de 40 hienas coordenadas perseguindo uma zebra através da escuridão. Não existe presa que consiga escapar desta máquina. Búfalos adultos, zebras, gnus, até girafas jovens são derrubadas regularmente. E ao contrário do que a cultura popular sugere, hienas são caçadoras extraordinárias. Estudos mostram que entre 60% e 90% das carcaças que hienas consomem foram mortas por elas mesmas, não roubadas, caçadas. Agora aqui está onde a história fica verdadeiramente fascinante, onde a ponte entre o mundo animal e o humano se torna impossível de ignorar, porque as hienas não apenas caçam, elas ensinam. Mães hienas ativamente treinam suas filhas em técnicas de caça. Uma mãe experiente levará sua filha juvenil em caçadas, permitindo que ela observe. Depois permitirá que ela participe em papéis menores. Finalmente, permitirá que ela tente o golpe final, intervindo apenas se a filha falhar. Este é ensino intencional, transmissão cultural de conhecimento. E o mais impressionante, clãs diferentes desenvolvem técnicas diferentes baseadas nas presas disponíveis em seus territórios específicos. Um clã que vive perto de um rio aprende a caçar hipopótamos juvenis de uma maneira específica. Um clã que vive em planícies abertas desenvolve táticas para caçar gnus que são completamente diferentes. E estas técnicas são passadas de geração em geração. Isto não é instinto. Isto é cultura, tradições locais, conhecimento acumulado ao longo de décadas e transmitido através de aprendizado social. As hienas também possuem memória social de longo prazo. Elas lembram de interações com indivíduos específicos por anos. Elas lembram quem as ajudou em uma caçada há 5 anos atrás. Elas lembram quem tentou roubar comida delas e ajustam seu comportamento de acordo. Formam alianças de longo prazo com indivíduos específicos. Evitam cooperar com aqueles que demonstraram ser não confiáveis no passado. Isto é reciprocidade. Isto é a base de qualquer sociedade complexa. Testes cognitivos em cativeiro revelaram que hienas conseguem resolver problemas cooperativos tão bem quanto primatas. Em um experimento famoso, 2 hienas precisavam puxar cordas opostas simultaneamente para acessar comida. Elas aprenderam isto em questão de minutos, mais rápido que chimpanzés, e continuaram cooperando consistentemente, provando que não era sorte, mas compreensão real do problema. Este é o império das hienas, um matriarcado funcional onde fêmeas dominam através de força física, inteligência coletiva e transmissão cultural de conhecimento. Um sistema político onde a hierarquia é herdada, mas mantida através de violência constante. Uma mente coletiva distribuída entre dezenas de indivíduos, capaz de coordenação em escala que faria qualquer exército humano antigo ter inveja. Uma civilização que desenvolveu tradições locais, linguagem complexa e memória social de longo prazo. E este império está em guerra direta com o Império dos Leões, porque seus territórios se sobrepõem, porque suas presas são as mesmas. Porque a savana não é grande o suficiente para 2 poderes absolutos. A próxima fase desta história não é sobre caça, é sobre conflito, é sobre batalhas territoriais que definem quem sobrevive e quem desaparece. É sobre a guerra de 100.000 anos. Qual dessas sociedades te impressionou mais? O patriarcado brutal dos leões ou o matriarcado estratégico das hienas? Comente abaixo. Agora você conhece os 2 impérios. Você entendeu suas estruturas, suas filosofias de poder, suas táticas de sobrevivência. Mas conhecer os combatentes não é o mesmo que entender a guerra. E esta guerra não é metáfora, não é competição simbólica. É conflito real, sangrento, mortal, travado todos os dias sob o sol africano. Uma guerra que começou há 100.000 anos e continua neste exato momento enquanto você assiste este vídeo. A verdade brutal é esta: leões e hienas não podem coexistir pacificamente. Eles competem pelo mesmo território, caçam as mesmas presas, ocupam o mesmo nicho ecológico. E na savana não existe espaço para negociação diplomática. Existe apenas a matemática fria da sobrevivência.
Quanto mais recursos um império controla, menos sobra para o outro. Isto é um jogo de soma zero. E em jogos de soma zero não existem aliados, apenas inimigos temporariamente distantes. A primeira linha de conflito é invisível, mas absolutamente real: a fronteira territorial. Cada alcateia de leões marca um território através de rugidos noturnos, que podem ser ouvidos a 8 quilômetros de distância, através de marcas de urina em pontos estratégicos, através de patrulhas constantes ao longo das bordas de seu domínio. Esta é uma declaração clara: este território é nosso. Entre e morra. Clãs de hienas fazem exatamente o mesmo. Suas marcas de cheiro são ainda mais elaboradas. Elas possuem glândulas especializadas que produzem uma pasta branca com odor único para cada indivíduo. Esta pasta é espalhada em pedras, arbustos, qualquer ponto elevado ao longo da fronteira territorial. E ao contrário das marcas de urina, que evaporam com o calor, estas marcas de pasta permanecem por semanas. São avisos permanentes, outdoors químicos dizendo: vocês não são bem-vindos aqui. Mas territórios na savana não são fixos. Eles se expandem e contraem baseados em força numérica, disponibilidade de presas e agressividade dos residentes. E é nos pontos de sobreposição, nas zonas cinzentas onde as fronteiras se tornam difusas, que as batalhas acontecem. Imagine a cena: noite caindo sobre a savana. Uma coalizão de 2 leões machos patrulhando o limite norte de seu território. Eles param, farejam o ar, cheiro de hiena, fresco, próximo. Os leões avançam cautelosamente, rugindo baixo em advertência. E então, aparecem 6 hienas adultas, número suficiente para serem confiantes. Elas não recuam. Começam a circular os leões, mantendo distância segura, mas emitindo seus chamados de ameaça. Aquele riso agudo que faz sua espinha gelar. Os leões rugem mais alto. As hienas respondem com mais vocalizações. Mais membros do clã começam a chegar. Agora são 12 hienas, depois 15. Os leões percebem que estão em desvantagem numérica crítica e recuam. Este não é um exemplo hipotético. É um padrão documentado milhares de vezes. Quando as forças são desiguais, o resultado é previsível. 2 ou 3 leões contra 10 ou mais hienas. As hienas dominam. Elas cercam. Elas mordem os quartos traseiros dos leões, não para matar imediatamente, mas para ferir, para diminuir a mobilidade, para transformar predadores confiantes em presas desesperadas. Leões já foram mortos assim, não rapidamente, lentamente, cercados por dezenas de hienas que levam horas arrancando pedaços até o leão finalmente sucumbir por perda de sangue e exaustão. Existe um caso documentado no Parque Nacional Kruger, onde uma coalizão de 3 leões machos jovens invadiu o território profundo de um clã de hienas durante a noite. Eles estavam perseguindo uma presa ferida e não perceberam que haviam cruzado uma fronteira crítica. O clã inteiro se mobilizou. Mais de 50 hienas cercaram os 3 leões. A batalha durou 6 horas. Ao amanhecer, 2 dos leões estavam mortos, seus corpos dilacerados por centenas de mordidas. O terceiro leão sobreviveu apenas porque conseguiu alcançar um afloramento rochoso, onde as hienas não podiam cercá-lo completamente. Ele permaneceu ali por 2 dias, até as hienas finalmente dispersarem. Quando pesquisadores o encontraram, estava com ferimentos em 18 partes diferentes do corpo. Ele sobreviveu, mas nunca mais recuperou sua força total. Foi expulso de sua coalizão 6 meses depois por ser considerado fraco demais. Mas inverta os números e a história muda completamente. Uma hiena solitária encontra um leão macho adulto, ela foge. Sempre. Porque em combate individual não existe competição. Um leão macho pesa o dobro. Suas mandíbulas são projetadas para esmagar vértebras de búfalos. Uma pancada de pata pode quebrar o crânio de uma hiena. Se a hiena não consegue correr, ela morre. Rápido. Pesquisadores na cratera Ngorongoro documentaram um leão macho solitário matando uma hiena adulta em menos de 15 segundos. A hiena estava se alimentando em uma carcaça quando o leão apareceu. Ela tentou fugir, mas escorregou na lama. O leão alcançou em 3 passadas.
Uma mordida no pescoço. O som de vértebras quebrando. A hiena parou de se mover instantaneamente. O leão nem sequer comeu a carcaça da hiena. Apenas a deixou ali como aviso. Este território tem um novo dono. A dinâmica de poder muda constantemente baseada em números. E ambos os lados sabem disso perfeitamente. Eles avaliam. Eles contam adversários. Eles tomam decisões estratégicas sobre quando lutar e quando recuar. Esta é guerra de guerrilha, guerra de atrito. Não existem batalhas decisivas. Existem milhares de escaramuças pequenas ao longo de anos, cada uma mudando levemente o equilíbrio de poder. E aqui está algo que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre inteligência animal. Ambas as espécies desenvolveram o que cientistas chamam de avaliação de ameaça numérica. Elas literalmente contam quantos adversários estão presentes antes de decidir se atacam ou recuam. Experimentos usando gravações de rugidos de leões mostraram que hienas avaliam quantos leões diferentes estão rugindo baseadas nas variações vocais. Se identificam 2 leões e são 6 hienas, elas avançam. Se identificam 4 leões e são apenas 3 hienas, elas recuam. Isto não é instinto cego. Isto é matemática aplicada em tempo real para decisões de vida ou morte. Mas o conflito mais comum, o que acontece quase todas as noites em algum lugar da savana, não é sobre território. É sobre algo ainda mais imediato: comida, cleptoparasitismo, o roubo de caça entre predadores. Esta é uma das interações mais brutais e complexas do reino animal. E entre leões e hienas, acontece nos 2 sentidos com uma frequência que transformou esta dinâmica em parte essencial da estratégia de sobrevivência de ambos. Cenário 1. Um grupo de 6 leoas passa horas perseguindo uma zebra. Finalmente, conseguem derrubá-la após uma perseguição exaustiva de 3 quilômetros. A caçada foi perfeita. A morte foi rápida. Elas começam a se alimentar, ofegantes, exaustas, com temperaturas corporais perigosamente elevadas pelo esforço. E então, ouvem aquele riso distante, crescendo, ficando mais próximo. Elas olham para o horizonte e veem 20 hienas correndo em direção à carcaça em formação coordenada. As leoas rosnam, assumem posições defensivas ao redor da zebra. As hienas chegam e imediatamente começam a testar. Elas se aproximam de diferentes ângulos simultaneamente. As leoas investem contra as mais próximas. As hienas recuam 2 metros, mas não vão embora. Elas continuam circulando, esperando, testando constantemente qual leoa está mais cansada, qual está mais disposta a abandonar sua posição. Uma das leoas se cansa e ruge alto, não para as hienas, mas para seu território. É um chamado de reforços. O rugido viaja por quilômetros. 5 minutos depois, o leão macho chega correndo. 300 metros de distância. 200. As hienas veem e tudo muda. Elas recuam imediatamente, não completamente, mas o suficiente para criar um perímetro de respeito. O macho é grande demais, perigoso demais para desafiar diretamente quando está fresco e furioso. Ele se alimenta primeiro. É o direito do rei. As leoas se alimentam depois. As hienas esperam nas sombras, formando um círculo a 30 metros de distância. Elas vocalizam constantemente, mantendo contato entre si, coordenando posições. Quando os leões finalmente saem, 40 minutos depois, saciados, mas não completamente satisfeitos, as hienas avançam sobre o que restou. Às vezes restam apenas ossos e pele, mas hienas têm mandíbulas capazes de gerar 1.100 psi de pressão. Elas esmagar fêmures de girafa como se fossem galhos secos. Elas comem tudo, ossos incluídos, cascos incluídos, até mesmo pedaços de pele dura. Nada é desperdiçado. Agora cenário 2. Um clã de 40 hienas coordena uma caçada noturna contra um gnu adulto. A caçada dura 40 minutos. O gnu é derrubado por múltiplas mordidas nas pernas, barriga rasgada por mandíbulas poderosas. Morte por exaustão e perda de sangue. As hienas começam a se alimentar com sua eficiência característica. 10 hienas podem consumir um gnu inteiro em 15 minutos. É um frenesim coordenado de mandíbulas e dentes. E surgem do nada 3 leões machos, jovens, famintos, parte de uma coalizão nômade que não tem território próprio
e sobrevive roubando. Eles não perguntam. Eles não ameaçam verbalmente primeiro. Eles simplesmente atacam com violência explosiva. As hienas são empurradas para o lado. Algumas literalmente jogadas no ar por pancadas de pata. Uma das hienas tenta defender a carcaça e recebe um golpe que a joga 3 metros longe. Você pode ouvir o som da mandíbula quebrando. Ela vai morrer de fome nas próximas semanas, incapaz de caçar ou se alimentar adequadamente. Os leões comem, mas as hienas não desistem. Elas chamam reforços com seus gritos agudos que viajam quilômetros. Mais e mais membros do clã chegam. Agora são 60 hienas circulando 3 leões. A pressão aumenta geometricamente. As hienas começam a fazer investidas coordenadas. Elas mordem os quartos traseiros dos leões. 5 hienas atacam simultaneamente de diferentes direções. Os leões rugem e investem de volta, mas não podem defender todos os lados ao mesmo tempo. Eles estão sendo cercados. Finalmente, percebem que não vale a pena. Eles já comeram talvez 15 quilos cada, o suficiente para sobreviver mais 2 dias. Continuar lutando arriscaria ferimentos graves. Eles recuam, ainda rugindo ameaças, mas recuam. E as hienas retomam sua própria carcaça, o que sobrou dela. Este cenário se repete infinitamente com pequenas variações. Estudos de longo prazo no Serengeti mostraram que leões tentam roubar carcaças de hienas em aproximadamente 24% de todas as caçadas bem-sucedidas de hienas observadas, e conseguem em 68% dessas tentativas. Hienas tentam roubar de leões em 32% das caçadas leoninas, e conseguem em apenas 22% das tentativas. Deixe isso penetrar. Aquela narrativa cultural de que hienas são os ladrões covardes, completamente invertida pela ciência. Leões roubam com mais frequência e com mais sucesso. Leões são os maiores cleptoparasitas da savana. Hienas são primariamente caçadoras, que às vezes roubam oportunisticamente, mas que frequentemente têm suas próprias caçadas roubadas. Mas roubar comida é apenas um sintoma do conflito. A verdadeira guerra é mais profunda, mais pessoal, mais permanente. É sobre eliminar a próxima geração do inimigo antes que ela cresça forte o suficiente para competir. Infanticídio entre espécies. Quando leões encontram filhotes de hiena desprotegidos longe da toca comunal, eles matam. Sempre, sem exceção. Não para comer. Hienas têm gosto ruim, devido à sua dieta que inclui ossos e carniça parcialmente decomposta. Leões matam filhotes de hiena porque são futuros competidores. Porque cada hiena jovem morta hoje é uma caçadora a menos roubando comida daqui a 3 anos. É guerra preventiva. É genocídio estratégico executado com consciência plena de suas implicações futuras. Hienas fazem exatamente o mesmo com ainda mais eficiência brutal. Quando um clã grande encontra filhotes de leão sem proteção adulta suficiente, eles atacam em massa. Um grupo de 10 hienas pode matar 2 ou 3 filhotes de leão em minutos. Elas não fazem isso por fome. Fazem isso porque aqueles filhotes crescerão e se tornarão máquinas de matar de 250 quilos que irão roubar carcaças, matar hienas adultas e competir por cada presa disponível. Eliminar filhotes inimigos não é crueldade sem propósito. É investimento estratégico na dominação futura do território. E aqui está o dado mais devastador. Em áreas onde a sobreposição territorial entre leões e hienas é alta, estudos mostraram que a mortalidade juvenil de ambas as espécies pode chegar a 65%. Quase 2/3 dos filhotes nascidos em zonas de conflito intenso morrem antes de atingir maturidade sexual. Não por falta de comida, não por doença primária, por violência direta entre as duas espécies ou por estresse crônico que leva à desnutrição e vulnerabilidade. Esta é uma guerra de atrito. Ninguém vence batalhas decisivas que mudam permanentemente o equilíbrio de poder. Mas ao longo de décadas, territórios mudam. Alcateias de leões que perdem muitos machos para a idade ou ferimentos são expulsas por clãs de hienas numericamente superiores, que aproveitam o momento de fraqueza. Clãs de hienas cujas rainhas morrem prematuramente, em confrontos com leões, perdem coordenação social e são fragmentados, seus territórios divididos entre leões oportunistas e clãs rivais de hienas.
E o mais brutal, esta guerra afeta até mesmo a ecologia mais ampla da savana, de maneiras que cientistas estão apenas começando a entender completamente. Quando leões dominam uma área, as populações de presas de médio porte, como impalas e gazelas, desenvolvem padrões comportamentais específicos. Elas se alimentam mais durante a noite, quando leões são menos ativos visualmente. Elas evitam áreas abertas durante o dia, mas quando hienas dominam, caçando principalmente à noite, com coordenação superior, as mesmas presas fazem o oposto. Tornam-se mais ativas durante o dia e mais nervosas à noite. Toda a estrutura temporal da savana muda baseada em qual império está no controle. Pesquisadores documentaram algo ainda mais impressionante. Em áreas onde ambos os impérios coexistem em números semelhantes, criando o que cientistas chamam de zona de competição máxima, as populações totais de presas são consistentemente menores do que em áreas onde apenas um predador domina, porque as presas estão sob pressão predatória constante, de dia e de noite. Não existe momento seguro, não existe estratégia de evasão que funcione contra ambos simultaneamente. O estresse crônico reduz taxas de reprodução. A vigilância constante significa menos tempo se alimentando, levando à desnutrição. A mortalidade infantil de herbívoros dispara porque mães estressadas produzem menos leite. A própria guerra entre leões e hienas mata presas indiretamente através do que ecologistas chamam de ecologia do medo. Mas talvez o aspecto mais trágico desta guerra eterna seja este: ninguém vence. Jamais. Não existe cenário realista onde leões eliminam completamente as hienas ou vice-versa, porque ambas as espécies são resilientes demais, adaptáveis demais. Quando uma alcateia de leões é dizimada por doença ou conflito interno, leões nômades de territórios adjacentes eventualmente tomam seu lugar. Quando um clã de hienas é fragmentado, as fêmeas dispersas formam novos clãs em territórios adjacentes ou são absorvidas por clãs existentes. A guerra continua, sempre continuou, sempre continuará enquanto savana existir. Não existe paz possível, não existe tratado concebível. Não existe momento onde ambos os lados decidem cooperar, porque este conflito não é cultural. Não é baseado em mal-entendido ou diferenças ideológicas que poderiam ser resolvidas com comunicação. É estrutural. Dois predadores de topo competindo pelos mesmos recursos em um ambiente onde recursos são inerentemente limitados. A guerra não é escolha, é inevitabilidade evolutiva. É a física brutal da sobrevivência traduzida em sangue e território. Territórios mudam de mãos. Gerações nascem, lutam e morrem. Impérios se erguem e caem. Mas a guerra permanece. Uma constante da savana tão previsível quanto as estações chuvosas, tão antiga quanto as próprias espécies. 100.000 anos de conflito documentado em fósseis e comportamentos evoluídos. E contando. E aqui está a parte que deveria fazer cada um de nós parar e refletir profundamente. Nós, humanos, olhamos para esta guerra e vemos barbárie. Vemos violência sem sentido. Vemos desperdício. Mas será que é realmente sem sentido? Ou será que é apenas honestidade brutal sobre a natureza da competição por recursos limitados? Leões e hienas não fingem. Eles não escondem suas intenções por trás de diplomacia elaborada e tratados que serão quebrados na primeira oportunidade conveniente. Eles simplesmente fazem o que a lógica evolutiva exige: garantir a sobrevivência de suas linhagens através de qualquer meio necessário. Eles são brutalmente honestos sobre o que são: impérios em competição direta e irreconciliável. Talvez a verdadeira questão não seja por que leões e hienas lutam com tanta ferocidade. Talvez a verdadeira questão seja por que nós esperávamos algo diferente. Por que projetamos neles nossas fantasias de harmonia natural, quando toda a história documentada da vida na Terra é sobre competição, conflito, adaptação e sobrevivência do mais adaptado ao contexto específico. Mas esta guerra de 100.000 anos entre dois impérios perfeitamente adaptados não acontece em um vácuo isolado da realidade mais ampla. Existe uma terceira força entrando neste campo de batalha antigo. Uma ameaça
que não respeita as regras evolutivas. Uma força que ameaça destruir ambos os impérios simultaneamente. E essa força invasora, essa ameaça existencial que paira sobre leões e hienas igualmente, somos nós. 100.000 anos. Esse é o tempo que leões e hienas travaram sua guerra pelo domínio da savana. 100.000 anos de batalhas territoriais, roubos de caça, infanticídio estratégico e evolução de táticas cada vez mais sofisticadas. 100.000 anos onde o equilíbrio de poder oscilou constantemente, mas onde nenhum dos dois lados jamais conseguiu vitória definitiva. 100.000 anos de um sistema funcionando exatamente como deveria, brutal, eficiente e sustentável. E então, em um piscar de olhos evolutivo, tudo mudou. Não por causa de alguma adaptação revolucionária de leões ou hienas. Não por causa de mudanças climáticas naturais ou eventos geológicos. Mudou porque uma terceira espécie, que nem sequer evoluiu na savana africana, decidiu que aquele território também era dela. E essa espécie tinha algo que nem leões nem hienas possuíam: a capacidade de destruir ecossistemas inteiros sem nem sequer perceber. Nos últimos 150 anos, algo sem precedentes aconteceu. As populações de leões na África despencaram de mais de 200.000 indivíduos para menos de 20.000, uma redução de 90% em menos de 6 gerações humanas. Hienas malhadas, embora ainda numerosas em algumas regiões, desapareceram completamente de vastas áreas onde antes dominavam. O império que resistiu a 100.000 anos de guerra está sendo dizimado em menos de 2 séculos, e a arma usada contra eles não é garra ou presa, é cerca de arame farpado, é veneno, é perda de habitat convertido em fazendas de gado, é a fragmentação silenciosa de um mundo que antes era contínuo. A primeira grande ameaça é a mais óbvia e visível: a destruição física do território. A savana está encolhendo, não metaforicamente, literalmente. Cada ano, milhares de quilômetros quadrados de habitat selvagem são convertidos em agricultura, pastagens para gado doméstico ou áreas de expansão urbana. O que antes era um território contínuo, onde alcateias de leões podiam vagar por centenas de quilômetros, onde clãs de hienas podiam migrar sazonalmente seguindo manadas, agora é um mosaico fragmentado de ilhas de conservação, cercadas por atividade humana. E fragmentação não é apenas redução de espaço, é destruição de funcionalidade ecológica. Quando um território é cortado ao meio por uma rodovia, quando uma cerca divide uma área de caça, quando um rio é desviado para a irrigação, você não está apenas removendo espaço, você está quebrando rotas migratórias. Você está separando populações que antes trocavam genes. Você está criando ilhas genéticas onde consanguinidade se torna inevitável. Existe um estudo devastador feito na reserva Masai Mara, no Quênia, que ilustra isso perfeitamente. Pesquisadores rastrearam uma alcateia específica por 15 anos. No início do estudo, em 2005, a alcateia controlava um território de 320 quilômetros quadrados. Caçava livremente. Reproduzia com sucesso. Em 2020, o mesmo grupo controlava apenas 80 quilômetros quadrados. O restante havia sido cercado para fazendas de gado. A alcateia não tinha mais acesso às rotas migratórias de gnus. As presas residentes, zebras e impalas, foram caçadas até quase extinção local. A alcateia começou a atacar gado e foi envenenada. 17 leões mortos por carcaças de vaca envenenadas com carbofurano, um pesticida agrícola extremamente tóxico que causa morte por asfixia, em menos de 1 hora. A alcateia inteira foi eliminada em 3 meses. E isso não é exceção, é padrão. Em toda a África, o conflito entre humanos e grandes predadores segue a mesma trajetória fatal. Habitat é reduzido. Presas selvagens desaparecem. Predadores atacam gado por necessidade, não por escolha. Fazendeiros retaliam. Predadores morrem. Não há vilões nesta história. Apenas pessoas tentando proteger seus meios de subsistência e animais tentando sobreviver em um mundo que não foi feito mais para eles. As hienas enfrentam um destino ainda mais cruel porque carregam um fardo adicional: a percepção cultural. Em muitas sociedades africanas, hienas são vistas como criaturas impuras.
associadas à bruxaria, morte e má sorte. Essa percepção, alimentada por séculos de folclore e reforçada por sua aparência e vocalizações noturnas, transforma hienas em alvos, mesmo quando não representam ameaça direta. Elas são mortas preventivamente, envenenadas em massa, caçadas por esporte. Existe documentação de clãs inteiros sendo eliminados simplesmente porque viviam muito próximos a vilarejos, mesmo sem histórico de ataques a gado ou humanos. Um clã de hienas, na região do Amboseli, com 83 indivíduos, foi reduzido a 11 em menos de 2 anos através de envenenamento sistemático. A rainha alfa, uma fêmea que pesquisadores acompanhavam há 9 anos e que havia criado com sucesso 4 ninhadas, foi encontrada morta ao lado de 17 membros de seu clã, ao redor de uma carcaça envenenada. Sua filha mais velha, que deveria herdar a posição alfa, tinha 2 anos, jovem demais para manter coesão social do clã fragmentado. O clã se dissolveu. O território foi abandonado. Anos de estrutura social, conhecimento cultural transmitido de geração em geração, eliminados em uma noite. Mas a destruição direta de habitat e o conflito humano-fauna são apenas a ponta do iceberg. Existe uma segunda ameaça, mais insidiosa, mais sorrateira e potencialmente mais devastadora a longo prazo: a contaminação química e biológica do ecossistema. Leões e hienas são predadores de topo. Isso significa que eles se alimentam de herbívoros que, por sua vez, se alimentam de plantas. E quando essas plantas crescem em solos contaminados por pesticidas, quando esses herbívoros bebem de rios poluídos por escoamento agrícola, quando respiram ar cheio de partículas de queimadas industriais, eles acumulam toxinas. E quando predadores comem esses herbívoros repetidamente ao longo de suas vidas, essas toxinas se concentram. Isto se chama bioacumulação e está matando predadores silenciosamente. Estudos recentes de necropsia em leões mortos naturalmente revelaram concentrações alarmantes de organoclorados em seus tecidos adiposos. Esses compostos químicos, usados em pesticidas agrícolas, não se decompõem facilmente. Eles persistem no ambiente por décadas e, em concentrações suficientemente altas, causam disfunção reprodutiva, supressão imunológica e falência orgânica. Leoas em áreas agrícolas mostraram taxas de fertilidade 28% menores que leoas em áreas protegidas. Filhotes nascidos de mães com altas concentrações de toxinas têm taxas de mortalidade infantil 40% superiores. A guerra química que nem percebemos estar travando está esterilizando lentamente populações inteiras. Hienas, por comerem ossos e carcaças inteiras, incluindo órgãos onde toxinas se concentram, são ainda mais vulneráveis. Suas mandíbulas poderosas, que evoluíram para esmagar fêmures, agora trabalham contra elas, permitindo acesso a partes da presa que concentram os níveis mais altos de contaminantes. Um estudo na Tanzânia encontrou concentrações de mercúrio em hienas 3 vezes superiores às encontradas em leões da mesma região. Mercúrio causa danos neurológicos progressivos, afeta coordenação motora, capacidade de caça e comportamento social. Hienas contaminadas mostram padrões de vocalização anormais, sugerindo disfunção cognitiva. Elas estão literalmente perdendo a capacidade de se comunicar efetivamente dentro de seus clãs. E então existe a terceira ameaça, talvez a mais trágica, porque representa não a destruição por ignorância, mas a destruição por ganância consciente, a pirataria genética e a exploração comercial. Partes de leão têm valor no mercado negro internacional. Ossos de leão são usados como substituto de ossos de tigre na medicina tradicional asiática. Um esqueleto completo de leão pode valer até $15 mil no mercado ilegal. Isso criou uma indústria sombria de criação de leões em cativeiro, especificamente para abate. A África do Sul legalizou a criação comercial de leões. Existem estimativas de que mais de 8 mil leões vivem em fazendas comerciais, esperando para serem mortos por suas partes. Esses leões nunca conhecerão a savana, nunca caçarão, nunca formarão alcateias funcionais. Existem apenas para morrer e serem desmembrados.
Mas o impacto vai além desses indivíduos. Fazendas comerciais criam pressão para capturar leões selvagens para melhorar genética de plantéis comerciais. Filhotes são roubados de alcateias selvagens. Leoas grávidas são capturadas. E cada leoa removida da população selvagem é uma linhagem genética perdida. É conhecimento cultural de caça que desaparece. É estabilidade social de alcateias que colapsa quando membros-chave são removidos. Hienas enfrentam exploração diferente, mas igualmente devastadora. Em algumas regiões, partes de hiena são usadas em medicina tradicional e rituais. Cérebros de hiena são vendidos como componentes de poções. Genitálias são usadas em rituais de fertilidade. E a crença de que hienas possuem poderes sobrenaturais levou ao desenvolvimento de um mercado onde hienas são capturadas vivas e mantidas em condições horríveis para extração de partes enquanto ainda vivas. A crueldade é indescritível e completamente desnecessária. Mas talvez a maior perda não seja mensurável em números de indivíduos mortos ou hectares de habitat destruídos. A maior perda é o conhecimento, a sabedoria acumulada, a biblioteca genética que está sendo queimada. Cada alcateia de leões que desaparece leva consigo gerações de conhecimento sobre território específico. Quais pontos de água permanecem durante secas extremas? Quais rotas de migração as presas usam? Quais táticas funcionam contra búfalos específicos da região? Esse conhecimento não está codificado em genes, está codificado em comportamento transmitido de mãe para filha ao longo de décadas. Quando uma alcateia é eliminada e uma nova alcateia eventualmente coloniza o território vazio, ela começa do zero. A curva de aprendizado é medida em vidas perdidas. Filhotes que morrem porque a nova alcateia não conhece os melhores locais de caça. Leoas que morrem de sede porque não sabem onde encontrar água durante seca. Cada clã de hienas que colapsa leva consigo dialetos vocais únicos, táticas de caça desenvolvidas ao longo de gerações e estruturas sociais que levaram décadas para serem construídas. Pesquisadores identificaram que clãs diferentes de hienas em regiões diferentes desenvolveram sotaques distintos em suas vocalizações, variações sutis em frequência e duração de chamados que são específicos para cada grupo. Isso é cultura, isso é tradição local, e está desaparecendo mais rápido do que conseguimos documentar. Estamos destruindo não apenas animais, estamos destruindo sociedades, civilizações animais, com suas próprias histórias, suas próprias tradições, seus próprios sistemas de conhecimento desenvolvidos ao longo de milênios. E a maioria da humanidade nem sequer sabe que essas sociedades existem, porque ainda vemos leões como reis da selva em uma narrativa simplista de desenho animado e hienas como vilãs risíveis, não como o que realmente são. Experimentos evolutivos de sucesso massivo em organização social complexa. Mas aqui está a reviravolta que deveria nos deixar acordados à noite. A questão não é se a savana sobreviverá sem leões e hienas. A questão é se nós sobreviveremos sem a savana funcional que eles mantêm. Porque leões e hienas não são apenas predadores, são arquitetos de ecossistema, reguladores de populações de herbívoros, mantenedores de biodiversidade através de predação seletiva. Quando predadores de topo desaparecem, o que cientistas chamam de cascata trófica começa. Populações de herbívoros explodem sem controle. Eles sobrepastam a vegetação. Plantas nativas desaparecem. Erosão do solo acelera. Rios assoreiam. A capacidade da terra de reter água diminui. Secas se tornam mais severas. O ciclo se autorreforça até o ecossistema colapsar em um estado empobrecido que suporta uma fração da biodiversidade original. Isso não é teoria, é observação documentada. Parque Nacional de Gorongosa, em Moçambique, perdeu 95% de seus grandes herbívoros durante a Guerra Civil. Predadores foram eliminados completamente. Quando a paz retornou e ecossistemas começaram a se recuperar, algo estranho aconteceu. Populações de impalas e outros herbívoros pequenos explodiram, mas a vegetação não se recuperou. Porque sem predadores seletivos removendo indivíduos doentes e fracos, doenças se espalharam descontroladamente
através de populações densas de herbívoros. E sem leões e hienas forçando herbívoros a se moverem constantemente, as mesmas áreas eram pastadas repetidamente até destruição. Só quando predadores foram reintroduzidos, o ecossistema começou a retornar à funcionalidade. Nós não precisamos de savanas funcionais por razões sentimentais ou estéticas. Precisamos delas por razões práticas de sobrevivência. Ecossistemas africanos funcionais regulam clima regional, armazenam carbono, mantêm ciclos hidrológicos que fornecem água para centenas de milhões de pessoas. E quando esses sistemas colapsam, as consequências não ficam contidas na África. Mudanças em padrões climáticos africanos afetam monções na Ásia, afetam correntes oceânicas no Atlântico. Nós vivemos em um sistema interconectado e estamos serrando os galhos que nos sustentam. Mas existe esperança. E essa esperança não vem de tecnologia milagrosa ou soluções de cima para baixo. Vem de pessoas no terreno que entenderam que conservação não é sobre salvar animais apesar de humanos, mas junto com humanos. Projetos como o Lion Guardians no Quênia revolucionaram abordagens de conservação ao reconhecer que guerreiros Maasai, que tradicionalmente matavam leões como rito de passagem, possuem conhecimento insubstituível sobre comportamento de leões. Em vez de criminalizá-los, o projeto os empregou como monitores de leões. Esses guardiões agora rastreiam alcateias, alertam fazendeiros quando leões estão próximos de gado, ajudam a resgatar leões que entraram em conflito com comunidades. Mortalidade de leões por retaliação caiu 82% em áreas do projeto. E os guardiões se tornaram os defensores mais ferozes de leões em suas comunidades, porque entendem o valor deles, tanto ecológica quanto economicamente, através de turismo. Iniciativas semelhantes estão mudando percepções sobre hienas. Programas educacionais em escolas rurais ensinam crianças sobre o papel ecológico de hienas. Mostram que hienas são caçadoras habilidosas, não apenas consumidoras de carniça. Explicam que hienas controlam populações de herbívoros que de outra forma destruiriam plantações. Em algumas comunidades, hienas estão sendo reintroduzidas em narrativas culturais, não como criaturas de má sorte, mas como parte essencial do equilíbrio natural. Mudanças levam tempo, mas estão acontecendo. Aldeias que antes envenenavam hienas preventivamente, agora reportam avistamentos para conservacionistas e recebem compensação quando o gado é perdido, removendo incentivo para a retaliação. Tecnologia também está ajudando. Coleiras GPS em predadores permitem alertas em tempo real quando se aproximam de áreas com gado. Fazendeiros recebem mensagens de texto avisando que um leão está a 2 quilômetros de distância, permitindo que movam gado para áreas protegidas antes de conflito acontecer. Sistemas de iluminação alimentados por energia solar que imitam o movimento humano assustam predadores durante a noite. São soluções simples, baratas e eficazes, e existe movimento crescente para reconectar fragmentos de habitat através de corredores ecológicos. Áreas estreitas de terra protegida que ligam parques nacionais separados, permitindo que populações de predadores se movam, troquem genes e colonizem novos territórios. Quênia e Tanzânia estão trabalhando juntos para criar corredores entre Amboseli e Kilimanjaro, permitindo que leões e hienas migrem sazonalmente como faziam antes de fronteiras humanas fragmentarem seu mundo. Mas soluções técnicas não são suficientes, porque o problema fundamental não é falta de conhecimento sobre o que fazer. É falta de vontade coletiva para fazer. É a dificuldade de convencer alguém que vive com medo de perder seu gado, que mal consegue alimentar sua família, a valorizar a preservação de predadores que representam ameaça imediata à sua subsistência. A resposta não pode ser: preservem predadores pelo bem do planeta enquanto vocês continuam na pobreza. A resposta precisa ser: vamos desenvolver sistemas onde conservação traz benefício econômico direto para comunidades locais. Turismo bem gerenciado pode fazer isso. Um leão vivo pode gerar $500 mil em receita turística ao longo de sua vida. Morto vale $15 mil no máximo. A matemática é clara, mas os benefícios do turismo precisam fluir diretamente para comunidades,
não apenas para operadores estrangeiros e governos distantes. E precisamos mudar fundamentalmente como vemos nossa relação com o mundo natural. Porque o modelo mental que temos, onde humanos estão separados e acima da natureza, onde vemos ecossistemas como recursos a serem explorados até a exaustão, está nos matando. Literalmente. Desmatamento leva a pandemias. Colapso de ecossistemas leva à insegurança alimentar. Mudança climática induzida por destruição de sistemas naturais de regulação está tornando partes do planeta inabitáveis. Leões e hienas, com sua guerra de 100 mil anos, nos ensinam algo profundo sobre equilíbrio. Eles provam que competição brutal e estabilidade de longo prazo não são mutuamente exclusivos, que sistemas podem ser simultaneamente violentos e sustentáveis, que não existe harmonia pacífica na natureza, mas existe equilíbrio dinâmico onde forças opostas se regulam mutuamente. Eles lutaram por 100 mil anos e ambos ainda estão aqui. Nós lutamos entre nós mesmos e contra a natureza por apenas alguns milênios e já estamos à beira do colapso civilizacional. Talvez a lição mais importante que essas sociedades animais podem nos ensinar não seja sobre elas, seja sobre nós, sobre nossa arrogância em pensar que somos tão diferentes, tão superiores. Leões têm patriarcados brutais, nós também. Hienas têm hierarquias rígidas herdadas, nós também. Eles travam guerras territoriais sem fim? Olhe para a história humana. Eles matam filhotes de inimigos para garantir dominação genética futura? Nós chamamos isso de genocídio e fingimos que é aberração quando é padrão repetido através de toda a nossa história. A diferença é que leões e hienas fazem isso dentro dos limites ecológicos sustentáveis. Eles não destroem o sistema que os sustenta. Eles evoluíram por milhões de anos para existir em equilíbrio dinâmico com seu ambiente. Nós, com nossa inteligência abstrata e tecnologia, conseguimos em poucos séculos o que nenhuma outra espécie conseguiu: ameaçar a estabilidade do sistema planetário inteiro. Então, quando olhamos para leões e hienas e vemos barbárie, deveríamos estar vendo espelhos. Quando vemos sociedades em guerra perpétua e pensamos que desperdício, deveríamos estar refletindo sobre nossas próprias guerras, que não servem nem mesmo propósito evolutivo, apenas ideologias abstratas e ganância. E quando vemos essas civilizações animais à beira da extinção por nossa causa, deveríamos estar percebendo que estamos destruindo não apenas eles, mas os sistemas dos quais nossa própria sobrevivência depende. A questão nunca foi se leões e hienas sobreviverão sem nós. Eles sobreviveram 100 mil anos de guerra mútua, eras glaciais, mudanças climáticas massivas, erupções vulcânicas e extinções em massa. Eles são resilientes além da nossa compreensão. A questão real a que deveria nos apavorar é se nós sobreviveremos sem eles, sem as savanas funcionais que eles mantêm, sem os ecossistemas regulados que fornecem serviços dos quais dependemos, sem a humildade de reconhecer que somos apenas uma espécie em um sistema complexo que não controlamos nem compreendemos completamente. Duas civilizações, uma guerra de 100 mil anos. Nenhum vencedor, porque nenhum precisava vencer completamente para o sistema funcionar. E então, chegamos nós. E em menos de 200 anos conseguimos o que 100 mil anos de conflito não conseguiram: ameaçar ambos os impérios simultaneamente. A natureza não está esperando por nós para decidirmos se queremos salvá-la. A natureza vai continuar. Ela sempre continua. A questão é, ainda estaremos aqui para testemunhar? Se você entendeu que estas não são apenas batalhas animais, mas lições sobre civilização, sobre guerra, sobre equilíbrio e sobre a fragilidade de sistemas complexos, então você tem uma responsabilidade. Compartilhe este conhecimento. Não por números de visualizações, não para ajudar o canal, mas porque o mundo precisa entender que estamos serrando os galhos que nos sustentam, que conservação não é sentimentalismo, é interesse próprio iluminado, que leões e hienas não são personagens de desenho animado, mas arquitetos de ecossistemas dos quais dependemos. Duas civilizações, uma guerra eterna, nenhum vencedor necessário, e uma terceira espécie arrogante o suficiente
para pensar que pode destruir ambos sem consequências. A savana está esperando para ver se somos inteligentes o suficiente para aprender com aqueles que a habitam há muito mais tempo que nós. Você está pronto para ouvir o que 100 mil anos de guerra podem ensinar sobre sobrevivência?